Nesse vídeo, nós vamos entender de uma vez por todas o que é alelo e locus. Para a gente entender o que essas terminologias significam, nós vamos utilizar como exemplo o gene SBE1, que confere às ervilhas, o formato liso. Esse gene SBE1 se encontra, então, no 5º cromossomo das ervilhas. Então, vamos utilizar como exemplo o cariótipo aqui das ervilhas, O que significa esse cariótipo? Que as ervilhas possuem 14 cromossomos. E desses 14 cromossomos, a gente tem, então, portanto, 7 pares de cromossomos, É um organismo diploide, assim como os seres humanos. Esse gene SBE1, então, se encontra aqui no 5º cromossomo. Esse local, então, onde esse gene SBE1 se encontra, a gente chama de locus. Então, locus é o local onde o gene, o alelo, se encontra no cromossomo. Bom, durante o processo evolutivo, esse gene SBE1 sofreu mutação. E essa mutação, então, fez com que surgisse um outro formato de gene, que é o gene que a gente conhece que confere o fenótipo rugoso. Portanto, essas formas diferentes do gene, essas formas alternativas do gene, a gente chama de alelo. Além disso, relembrando lá o processo de meiose na formação dos gametas, a gente sabe que as ervilhas vão receber 7 cromossomos de um parental, parental 1, e 7 cromossomos de outro parental, parental 2, Totalizando aqui 14 cromossomos de um organismo diploide. A gente sabe, então, como existem essas formas alternativas do gene SBE1, as ervilhas podem ter 2 alelos iguais, que a gente chama de homozigoto, ou 2 alelos diferentes, heterozigoto. Relembrando aqui, então, que no homozigoto a gente pode ter o homozigoto dominante, azão, ou recessivo, azinho. Então, seria, aqui uma ervilha que possui, então, os 2 genes não mutados do gene SBE1, então, 2 alelos iguais, ou, uma ervilha que recebeu os 2 genes mutados do gene SBE1, então, uma outra forma alternativa do gene SBE1. Ou, então, heterozigoto seria uma ervilha que recebeu 2 alelos diferentes, azão, azinho. Para finalizar, alelo são as formas alternativas de um gene e locus é o local o qual o alelo ocupa em um determinado cromossomo, que no exemplo que a gente viu, então, o gene SBE1 fica em um local, num locus, no cromossomo 5 das ervilhas.